História de passarinho. Um ano depois, os moradores do bairro ainda lembravam do homem ruivo que enlouqueceu e subiu de casa. A mulher falava que ele era um santo, mas todo mundo não perguntava nada e nem precisava perguntar, porque todos sabiam que ele era um bom homem e que de repente abandonou a casa, o emprego no cartório, o filho único, tudo, e se mandou para Deus sabe onde. A mulher dizia que ele só podia ter enlouquecido, mas de que ela estava certa, de que tudo tinha começado com aquele passarinho. Só que a única dúvida que o homem ruivo tinha é que se o passarinho era um canário ou um pintacilgo. Todos os dias, ele acariciava o filhote todo arrepiado, com pouca plumagem de um amarelo pálido e com algumas peninhas de um cinza claro. Mas toda vez que o filho dele via ele fazer isso, ele começava: "Você não sabe nada, pai. Não sabe marca de carro, marca de cigarro, nem marca de passarinho. Você não sabe nada." Só que era verdade. O homem ruivo não sabia de bem poucas coisas. Só que uma coisa ele estava certo, é de que naquele instante ele queria estar em qualquer parte do mundo, mas em qualquer parte mesmo, menos ali. E conforme o passarinho ia crescendo, ele via de como eles se pareciam. A esposa dele falava que o canto do passarinho ia deixar ela louca. E o menino dizia que o bicho era chato e mandava o pai soltar ele a toda hora. Só que antes de sair para o trabalho, o homem ruivo costumava ficar um tempo olhando para o passarinho que começava a cantar. Então a mulher começava a falar e falava uns 50 minutos sobre tudo que ela queria ter e que o homem ruivo não deu para ela. Mas o homem continuava com o livro aberto no peito, porque ele gostava muito de ler. E então ela ia e chamava ele para tomar café. Então, depois dos 50 minutos daquela fala, é quando ela desiste e chama ele para tomar café. E numa dessas vezes, o passarinho fugiu. E o homem, quando percebeu, sentou no degrau da pedra e ficou ali. Quando amanheceu, o gato aproximou-se da escada onde ele estava. E entre o pelo negro do gato saiu uma pequenina pena amarela acinzentada. O homem inclinou para colher a pena entre o polegar e o indicador, mas não disse nada, nem mesmo quando o menino, que viu a cena, começou a rir. Passarinho burro! Fugiu e acabou aí na boca do gato. E sem a menor pressa, o homem ruivo guardou a pena no bolso do casaco e levantou com uma expressão tão estranha que o menino parou de rir para ficar olhando. Quando formou-se a roda dos vizinhos, o menino voltou a contar isso tudo e repetiu o que todos já sabiam, que quando o pai saiu, deixou o portão aberto e não olhou para trás. Oi, Flakes. Eu sou a Mariana Corbanese, ela é a Brendete Zolterello e a gente vai começar a responder o questionário e nós vamos dar início com a biografia da Lígia Fagundes Teles. Bom, ela nasceu em São Paulo e passou a maior parte da infância dela no interior, em várias cidades do interior da cidade de São Paulo, porque ela se mudava muito e o pai dela, ele era advogado e promotor da justiça e a mãe pianista. E em 1931, ela já era alfabetizada e escrevia os contos dela na última folha do caderno dela para apresentar das rodas familiares. E como ela era uma romancista e uma contista, os principais romances dela foram A Ciranda de Pedra, O Verão no Aquário, As Meninas e As Horas Nuas. Em 1938, foi publicado o primeiro livro de contos da autora, na qual se chamava Porão e Sobrado. Quem pagou a edição toda foi o pai dela, e ela assinava apenas como Lígia Fagundes. Em 1944, foi editada pela Martins, em São Paulo, o segundo livro da coletânea, e ele se chamava Praia Viva. No ano de 1945, foi marcado pela morte de seu pai. Em 1953, morreu a sua mãe, e no ano seguinte, nasceu seu único filho, Gofredo Teles da Silva Neto. Eu sou Samantha Paduan. Eu, Amanda Bonfim. E eu, Carolina Fontes. O conto Antes do Baile, publicado pela Bloch no Rio de Janeiro, ganhou o Grande Prêmio Internacional Feminino para Estrangeiros na França. Em 1978, a Editora Cultura de São Paulo publicou Filhos Pródigos.
Essa coletânea de contos seria republicada em 1991 sob o título A Estrutura da Bolha de Sabão. A Rede Globo levou ao ar um especial baseado no conto Jardim Selvagem. Em 1993, a Rede Globo levou ao ar uma série chamada Retratos de Mulher, na qual teve um capítulo em que a autora refez o seu conto, a própria autora refez o seu conto do Moço e o Saxofone. Em 1994, a mesma participou da Feira do Livro em Frankfurt, na Alemanha, e em 1995 ela fez 2 contos aos quais ganharam o prêmio de Jabuti pela Biblioteca Nacional. Em março de 2001, ela ganhou o prêmio Doutor Honoris pela Universidade de Brasília. Em 2005, ela ganhou o prêmio Camões, que é o melhor da literatura portuguesa. Ela ganhou o prêmio do Pedro Nava de melhor livro do ano. Agora eu vou falar das curiosidades da Lígia Telles. O pai dela gostava muito de frequentar as casas de jogo e levava ela com ele, porque dizia que ela dava sorte. E na roleta, ela sempre jogava na cor verde, porque ela acredita que o verde dá sorte. Ela sempre preferiu o verde, e o verde está sempre em seus contos e ficções. Ela disse que aprendeu com o seu pai que o verde é a cor da esperança, por isso que ela gosta muito do verde. A Lígia começou a escrever muito cedo e considerava seus livros muito imaturos. No romance Ciranda de Pedra, ela disse que foi o marco da sua maturidade. Ela teve traduções para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polonês, sueco, tcheco, russo, edições em Portugal, para o cinema, para o teatro, para a televisão. A novela de Ciranda de Pedra foi a adaptação do livro Ciranda de Pedra da Lígia. Oi, Flakes, meu nome é Júlia Labegalini e ela é a Gilda Amaral. Principais obras da autora de 2000 a 2005. Invenção e Memória 2000, Naquele Estranho Chá, Achados e Perdidos 2002, Meus Contos Preferidos 2004 e Histórias de Mistério 2004, Meus Contos Esquecidos 2005. Agora eu vou falar do tópico 2. O texto tem figura de linguagem, a antítese. Vício de linguagem, queísmo e pleonasmo enfático. Função de linguagem é a função fática, o foco narrativo é a terceira pessoa do singular e o narrador é onisciente. Agora respondendo o tópico 3. A autora evidenciou que o homem viu no passarinho a liberdade que ele queria ter. Tanto é que quando o passarinho foi embora, ele se foi. Não possui vocábulos desconhecidos e não houve palavras com ambiguidade. Bom, agora a gente vai fazer a comparação dos 2 textos, a história de passarinho e o menino e o velho. Bom, a história de passarinho, o narrador está na terceira pessoa do singular e é onisciente. O pleonasmo não é vicioso, é só para dar ênfase, a linguagem é informal e o sujeito predominante é o simples. No texto do menino e do velho, é narrativa em primeira pessoa, está no passado, a linguagem é informal, os sujeitos que predominam são o sujeito simples e oculto, e ele tem antítese. Os 2 textos são muito descritivos, e uma das partes do texto do passarinho que mostra isso é essa. O filhote todo arrepiado, escassa plumagem de um amarelo pálido com algumas peninhas de um cinza claro. E no texto do menino velho é essa parte. Diferenças de classe no contraste entre o homem vestido com simplicidade, mas num estilo rebuscado, e o menino encardido, um moleque de alguma escola pobre, a mochila de livros toda esbagaçada no espaldar da cadeira.